Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje nós vamos trazer para vocês os nossos comentários sobre a primeira temporada da série de TV Loki. A segunda temporada estreou agora no dia 5 de agosto, ou seja, um dia antes da gravação deste nosso episódio. E vamos trazer para vocês uma recapitulação, um resumo da primeira temporada, nossas opiniões sobre ela, tentando relembrar aquilo que aconteceu e preparar vocês para essa estreia e para esse início da segunda temporada. Então, sem mais delongas, vamos lá! A série, que se passa dentro do universo cinematográfico da Marvel, ela estreou no dia 9 de junho de 2021 e teve ao todo, em sua primeira temporada, 6 episódios. Ela foi criada por Mike Waldron e protagonizada por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sofia Di Martino e outros artistas. A história da série, e aqui, gente, eu vou trazer não só uma sinopse, mas eu vou tentar fazer um resumo mais geral do que aconteceu do início ao fim. Então, obviamente, vai ser repleto de spoilers, beleza? Na primeira temporada da série, nós acompanhamos a versão do Loki que acabou de perder a Batalha de Nova York ali do primeiro filme dos Vingadores. Ou seja, ele não passou por toda aquela transformação que nós vemos ele passar de vilão para uma espécie de anti-herói ali, principalmente no terceiro filme do Thor, no segundo filme do Thor também, em Vingadores Guerra Infinita, até ele ser morto pelo Thanos. Então, este Loki, quando os Vingadores eles voltam no tempo em busca, se não me engano, do Tesseract, um acidente acaba acontecendo e o Loki, essa versão do Loki, acaba botando suas mãos no Tesseract e escapa. Depois de escapar, Loki é abordado e encontrado pelos agentes da TVA, ou a Autoridade de Variância Temporal, que o levam preso. Ele, então, passa a conhecer essa agência, essa espécie de agência, que cuida do que eles chamam de linha do tempo principal, digamos assim. É a linha do tempo que na qual não pode haver modificações. Ou seja, todas as pessoas, todas as vezes onde ocorre alguma coisa, alguma variação de atitudes ou de acontecimentos que não estavam previstos para ocorrerem, essa agência ela entra em cena para capturar a pessoa que se tornou essa variante, ou seja, que fez algo que não deveria ter feito, podar a linha do tempo, ou seja, destruir a linha do tempo ramificada que surge a partir dessa atitude e desta variante. Pois bem, nesse processo, Loki ele acaba sendo abordado por Mobius, que é um agente da TVA, e é informado que ele precisa da ajuda de Loki para caçar uma variante que está atacando e matando diversos agentes da TVA. E essa variante é uma variante do próprio Loki. Então, a partir disso, o Loki ele acaba se unindo à TVA e ele vai atrás dessa variante, que ele descobre ser uma variante feminina dele mesmo, que se autodenomina Sylvie. Eles acabam se unindo em uma certa circunstância, se aproximam e passam a ter uma espécie de amizade, companheirismo ali, até o momento em que eles parecem se apaixonar. No meio desse processo, nós descobrimos que Sylvie é uma variante dele que foi capturada ali pela TVA e que conseguiu escapar no passado. Os dois, então, eles acabam entrando em um consenso para atacar e tentar derrubar ali o que seriam a galera que manda na TVA, né? Que seriam 3 super seres que mandam na TVA. No entanto, quando eles conseguem chegar até o local onde esses caras estão, né, esses seres estão, depois deles terem sido capturados e tal, eles acabam descobrindo que esses seres, na verdade, são robôs e precisam, então, descobrir quem, afinal, está por trás de tudo isso. Eles acabam, então, sendo podados, como é chamado na série, ou seja, eles, entre aspas, são mortos, só que eles acabam indo parar no vazio. Nesse vazio, então, eles conseguem transpassar um monstro que eles chamam de Elioth, que consome matéria e espaço, e acabam chegando em um palácio onde eles encontram então aquele que permanece, que descobrimos que é uma variante do Kang, o Conquistador. Essa variante então explica que houve uma guerra no passado multiversal onde várias versões dele se combateram e acabaram criando caos no multiverso. Ele então, ou seja, aquele que permanece,
conseguiu controlar a situação e criou a TVA para controlar tudo e manter a linha do tempo e os multiversos estáveis. No entanto, ele diz que ele está cansado e que os dois, ou seja, Loki e Sylvie, têm duas escolhas. Ou melhor dizendo, eles têm uma escolha e duas opções. Eles podem matá-lo e assumir o papel dele dentro da TVA e manter a TVA funcionando, ou eles podem simplesmente acabar com tudo, mas isso ocasionará a vinda de diversas variantes dele e uma destruição, basicamente, da harmonia do multiverso. A Sylvie, então, acaba entrando em conflito com o Loki, que não quer matar aquele que permanece, e ela sim. Ela acaba conseguindo enganar o Loki, manda ele através de um portal para outro lugar e mata aquele que permanece. Quando o Loki chega no local para onde ele foi mandado, ele chega dentro da TVA novamente. Lá ele descobre que Mobius, de quem ele tinha virado amigo, e as outras pessoas não se lembram dele. E então ele encontra ali uma estátua do que parece ser uma das versões do Kang, o Conquistador. E então a série, em sua primeira temporada, se encerra dessa maneira. Lembrando também que uma coisa muito importante que a gente descobre nessa primeira temporada é que todos os agentes da TVA são variantes, né? Ou seja, eles pensavam que eles tinham sido criados diretamente ali para serem agentes da TVA, mas na verdade nós descobrimos que eles são variantes, então tem todo um arco também relacionado a isso. Bom, eu já falei bastante fazendo esse resumo, então eu vou passar a palavra pro meu amigo Bruno. E acho que a gente compartilha da mesma ideia, né, cara? Que assim, eu já tinha assistido a série, a primeira temporada, quando ela lançou, e eu não lembrava o quão boa ela é. E tu falou a mesma coisa, então, tipo assim, dá tuas primeiras impressões aí sobre essa primeira temporada. Pois é, cara, faz tempo que lançou essa primeira temporada, então a gente deu uma esquecida de como a série ela era boa, né? Como ela é bem fechadinha. Tudo bem que são 6 episódios, é uma série relativamente pequena, né, em questão de episódio, mas a história que ela conta bem fechadinha, ela tem um final ali com um gancho para outra temporada que é muito bom, que deixa a gente super empolgado, e a história contada também é muito boa, porque o Loki, ele é um personagem muito querido no universo da Marvel, e eu sei que todo mundo ficou triste quando ele morreu no filme dos Vingadores, então isso foi uma comoção muito grande. Tanto que o personagem ganhou sua própria série, e ele dando início à nova jornada da Marvel, né? A nova fase da Marvel, que seria com o novo vilão aí, que é o Kang, que também é muito bem interpretado. Mesmo que ele apareça ali no final, que ele tem um tempo de tela ali só no final, ele faz com uma maestria, a gente fica totalmente deslumbrado com as ações, com as expressões dele. Então a série ela é muito boa contando isso. Tem também as outras variantes do Loki, não só a Sylvie, né? E também são muito bem interpretadas, são muito boas. Tem o Loki que consegue escapar do Thanos, porque ele é considerado, eu acho que, no geral, como o Loki mais forte, em questão dos poderes dele, que ele conseguiu criar até um Asgard ali para enganar o cão de guarda daquele que permanece. Mas assim, o começo da série, ele mostra o Loki ainda sendo o vilão e a mudança dele de perspectiva, tanto de vida quanto de universo, porque ele acha que as joias do infinito são as coisas mais fortes daquele mundo, mas literalmente elas são usadas como peso de papel na AVT. Então a gente fica perplexo com isso, que a gente tem uma jornada gigantesca de quase, acho que 20 filmes, sei lá, para contar sobre as joias do infinito, e quando chega nessa série, elas são tratadas como simplesmente pesos de papel, porque tem uma força maior do que elas por trás de tudo aquilo. E conta também sobre a linha do tempo sagrada, né? Que não pode ser modificada, não pode ser ramificada, e que, querendo ou não, ela é feita de maneira ruim, ela é podada, no caso, de maneira ruim, ela é como se fosse uma árvore, uma raiz, só que ela é podada de uma maneira ruim para o bem maior. Então, durante a série, vai contando tanto a parte da corrupção por conta da AVT, porque tem todo aquele simbolismo, toda aquela mitologia de que eram 3 guardiões, que eles estão fazendo ali um trabalho sagrado e tal, mas no final a gente descobre que é só um Kang tentando se proteger e proteger o universo e o multiverso de uma guerra muito maior. Então, meio que os meios para proteger isso
e mesmo que traga muita dor, mesmo que tire até o livre-arbítrio das pessoas, justifique. No final, se ele deixar tudo ao acaso, acontece uma guerra e tudo pode ser destruído. Todos os universos, todos os multiversos podem ser destruídos. Então, tem tudo isso por trás da história, uma história bem elaborada, bem pesada até, porque conta a história da Sylvie, que ela foi tirada da família dela quando ela ainda era uma criança e teve que fugir, e isso dá o nosso entendimento pelo ato dela de vingança, por ela querer se vingar, e mesmo ela sabendo que se ela matasse aquele que permanece, que no caso é o Kang, é um dos Kangs, ela poderia destruir todo o multiverso, e mesmo assim ela vai. Então a gente tem um entendimento, a gente consegue entender o lado do personagem, a gente consegue entender o Loki também, pela questão não só do romance com ela, que é muito engraçado, mas também muito estranho, porque ele literalmente está se apaixonando por ele mesmo, ele se apaixonou por ele mesmo. Mesmo que a série tenda a dizer pra gente que ele não se apaixona por ele mesmo, porque o tempo todo a Sylvie fala pra ele que ela não é um Loki, que ela não é um Loki, que ela não é como ele. Mas mesmo assim, é uma variante dele. Então a gente tem tudo isso por trás. Tem a relação do Loki com o Mobius, que é muito bem construída. Ela tem aquela questão de o anti-herói com o mocinho, e que o mocinho consegue trazer o anti-herói pro bem, e o anti-herói consegue meio que corromper um pouco o mocinho para mostrar para ele que nem tudo é preto e branco. Então eu gosto disso da série, como ela vai moldando os personagens ao longo de 6 episódios e trabalhando isso, mesmo com pouco tempo, trabalha muito bem, entendeu? Então, tipo, a série ela é bem fechadinha, bem encaixadinha. É o que a Marvel era antigamente, uma coisa boa de se ver, muito boa de se ver. Hoje em dia ela deu uma decaída, com um dos filmes ali que ela consegue se manter nesse ritmo, mas de resto é só bosta, entendeu? E esse é o meu medo. A primeira temporada foi incrível, a segunda temporada vai começar a lançar, começou a lançar, na verdade, e o meu medo é que ela caia, que ela tenha um declínio por causa dessa nova fase da Marvel que não tá agradando muita gente, entendeu? Então eu espero que ela se mantenha na pegada boa que foi a primeira temporada. Cara, eu queria falar um pouco mais especificamente sobre a jornada, né, pela qual o Loki passa aqui, porque eu acho muito interessante a solução que encontraram. A gente acompanhou o Loki passando por diversas transformações e tal, e aprendizados e etc, durante os vários filmes da Marvel, então provavelmente seria muito cansativo ver ele passar pelas mesmas modificações aqui, ou reacompanhar essa jornada, né? E aí, o que a série, qual a solução que ela acha? Ela pega o primeiro episódio e ela gasta ali 25 minutos, sei lá, algo do tipo, com aquele diálogo, com aquela interação com o Mobius e o Loki vendo, né, os acontecimentos da sua vida literalmente passarem diante dos seus olhos ali num vídeo. E não só a interação dele com o Mobius e, tipo, aqueles diálogos que, cara, são pra mim... A série tem diálogos muito bons, tem trocas muito boas, inclusive ela é muito pautada em diálogos. O primeiro e o segundo episódios, e o último, eles são muito pautados em diálogos mesmo, porque tem grandes cenas de diálogo, o último ali com o aparecimento do Aquele que Permanece, a primeira com essa conversa e essa troca entre Mobius e Loki, e a segunda também entre Mobius e Loki, mas já com Mobius sendo ajudado pelo Loki ali, né, e o Loki auxiliando ele a descobrir onde é que tá a tal da variante, que a gente vem descobrir que é a Sylvie e tal. Mas, então esse é um ponto... Então, pra mim, a parte dos diálogos realmente é um dos pontos altos da série. E, de modo geral, assim, funciona muito bem, cara. Eu gosto muito. Tem os trechos lá que são bem explicativos e tal, mas eu acho que eles conseguem encontrar uma forma legal, interessante, mais orgânica de colocar isso na série. E, putz, pra mim é legal e serve, né? Também serve a jornada do protagonista, como, por exemplo, quando tu falou sobre a transformação das joias do infinito, né? Tipo, elas são usadas como peso de papel, literalmente, na série, ali na agência. E como isso serve para aquela situação do Loki perceber como ele é pequeno, na verdade. Como, tipo assim, para colocar a vida dele em perspectiva, né? Digamos assim, que afinal é sobre isso que se trata o primeiro episódio. É colocar a própria vida em perspectiva, né? A vida dele em perspectiva. E isso faz com que acelere essa jornada dele. Essa transformação dele é acelerada nesse primeiro episódio, ao invés de ter que reacompanhá-la por diversos episódios aqui.
Só que ela meio que chega num ponto onde ele continua sendo ele, eu acho que, na verdade, isso sempre foi colocado nos filmes, ele sempre continua sendo ele, ele sempre continua fazendo umas cagadas, ele sempre continua enganando e tal, só que já não era, já tipo, não matava 80 pessoas em 2 dias, que nem no Vingadores 1, né, como a Viúva Negra fala. Então essa transformação é muito legal e eu achei uma solução muito bacana. E ela funciona, eu acho que principalmente pela atuação do Tom Hiddleston e do Owen Wilson, que são respectivamente Loki e Morbius, né? E Mobius. Porque, cara, eles dão uma verdade muito grande para aquela interação do Mobius, aquele cara que é muito gente boa, que tem o papel dele a cumprir, que acredita que o Loki pode ter pode ser uma peça-chave, né, para caçar essa variante, mas que tem seu pé atrás, mas que tem as suas inseguranças, mas ao mesmo tempo que prega na cara dele, só que com um pouco de delicadeza, as verdades que o Loki, ele tem dificuldade de engolir, de aceitar. E o Tom Hiddleston, ele vai também passando por essa transformação de enxergar as cagadas que ele fez, quando ele vê que ele causa a morte da mãe dele e tal. Cara, isso é muito legal, que ele vê que ele estava destinado a ser morto pelo Thanos, que no fim das contas ele não ia conquistar porra nenhuma. Cara, é muito legal. Então, assim, essa transformação que ocorre no primeiro episódio, eu acho que ela é muito bem realizada e ela, pra mim, dá o tom da série como um todo. Justamente porque é em cima disso que vai ser trabalhado depois. Porque, assim, ele passa a querer destronar os guardiões do tempo, né, digamos assim. Só que tu vê que não é mais uma questão de, tipo, porque eu quero o trono pra mim e eu quero conquistar. Não, na verdade ele quer meio que, digamos, ter uma nova chance, ou, não sei, tipo, voltar pra linha do tempo dele, pelo visto, pra ter uma nova chance, ou pra fazer algo diferente, ou algo do tipo. Tu percebe que isso tá ali em algum lugar, essa transformação tá ali em algum lugar no íntimo do personagem. E, pô, é muito bem realizado, cara, de verdade, eu acho muito legal essa transformação. E aí, toda a jornada que a gente acompanha depois dele se apaixonando pela Sylvie, dele encontrando, né, um novo propósito nesse sentido, dessa relação dele com o Mobius, como tu falou, que é muito bem construída, e até o final, porque quando chega no final, tem toda aquela discussão dele com a Sylvie, que eu acho que é muito legal, e a gente vai falar dela daqui a pouco, mas eu acho muito boa esse embate deles, porque é justamente, tipo, uma pessoa, como ele fala, né? Ele fala, eu já estive onde você tá, não me pergunte como, mas eu sei o que você tá passando e já estive onde você tá. E é isso, tipo, é uma pessoa que já passou por essa transformação. A gente viu ele passar 2 vezes, mas de certa forma ali, aquele Loki passou só uma vez, né? Mas ele passou por aquela transformação, ele sentiu tudo que ela tá sentindo, né? De uma forma ou de outra. E ele já percebeu que, cara, não vai valer a pena, tipo, pensa direito, sabe? Não é satisfazer os teus desejos, os teus sentimentos e trazer a tua satisfação pessoal que deve ser o que mais importa. Ele percebe isso, então ele acaba meio que indo contra ela pra ela não matar o cara, porque ele entende que existe um problema maior e ele não quer ter que enfrentar esse problema maior, que ele entende que ele tem que colocar como prioridade não só necessariamente os desejos dele naquele momento, mas o que pode ser melhor pro universo ou pro multiverso, né? Nesse caso. Mas aí ele acaba sendo, digamos, enganado por uma pessoa que ainda tá se descobrindo nessa jornada. Afinal, a Sylvie, ela é uma pessoa muito magoada e muito ferida pela TVA. Então, ele mesmo fala, né? Que ele não pode ser confiável, né? E ela não consegue confiar. E só que é esse não conseguir confiar dela que faz com que ela fique cega pro objetivo dela e tal, e vai querer cumprir ele de qualquer forma. Cara, é muito bem realizado, de verdade. Eu gosto muito, muito da transformação do Loki. Eu gosto da relação dele com o Mobius, com a Sylvie e tal. Tem o narcisismo dele, né? O quão narcisista não é tu se apaixonar por si mesmo, saca? Aliás, isso é a história de Narciso, né? Da mitologia. É muito interessante a gente ver como tem diversas referências. Tem a referência do conto do Narciso, da mitologia. Tem a referência ali à Matrix, por exemplo. E, enfim, há diversas outras histórias e tal que são pegos alguns elementos pra trazerem pra cá, né? Pra essa série. E que, cara, é muito bem realizado. Funciona muito bem. Pois é, cara. Essa questão do narcisismo do Loki, ela começa logo nos primeiros episódios. A gente vê que o Loki, ele, como tu falou, ele tem toda aquela negação de achar que ele tem um propósito grande, um propósito maior. Mas aí o Morbius tira tudo isso dele, mostra pra ele que
literalmente o Loki, ele não deveria ser o deus da mentira, mas sim o deus da derrota, porque é a derrota dele que desperta o potencial das outras pessoas, entendeu? É o que ele faz. Ele ser um vilão meio que despertou o potencial das outras pessoas, porque ele foi que meio que começou os Vingadores, que fez os Vingadores se unirem. Foi por causa dele. Então, tudo que ele fez, ele pensou que ele fez porque ele podia, porque ele queria, porque era a vontade dele, mas não, tava tudo no plano, tava tudo na linha sagrada ali da AVT. Então, ele começa com aquele negacionismo de achar que aquilo tudo é mentira, que ele tava passando por uma tortura, e que ele, por ser um deus, ele tava acima de tudo isso e tal. Mas tudo isso é quebrado e vai sendo quebrado de uma maneira muito excelente na série, como eu falei, mostra que a Joia do Infinito não é nada, mostra que ali ele não tem poderes, que não adianta o que ele tente fazer ali, ele não vai conseguir fazer, que todas aquelas pessoas não estão acima dele, né? Mas ali naquele lugar, ele literalmente não consegue fazer praticamente nada para ferir aquelas pessoas, a não ser tentar escapar e ir pro soco, mas de resto, em questão de poderes, de enganar, ele não consegue, porque todo mundo conhece ele, todo mundo sabe como ele é, e ele é tratado literalmente como um criminoso comum. Então ele vai perdendo todo aquele negócio de eu sou um deus e vai se tornando meio que um Thor da vida. Como tu falou, a gente vê que ele precisa de 3 filmes para ter uma mudança significativa, para ele sair de um vilão pro anti-herói, quase herói ali. Na hora que ele morre por Thanos. Mas aqui não, a gente vê que como ele não passou por aquilo, ele passa por isso de outra forma, ele vai se moldando para se tornar um anti-herói e um herói de outra forma. É claro que ele se junta à AVT pelos próprios motivos, pelos motivos pessoais, porque ele não quer morrer, literalmente, ele não quer ser podado, e também porque ele quer encontrar os Guardiões e tentar tomar o deles do poder e assumir aquilo ali, porque ele viu que existe um poder maior do que ele imaginava. Então ele quer assumir aquilo. Mas como a gente já falou, depois quando ele chega diante daquele que permanece, que é um dos Kangs, né, uma das variações do Kangs, ele se toca de que ele não pode fazer tudo por capricho, ou tudo pelo que passa na cabeça dele, o que é o diferente da Sylvie, porque ela não passa por essa mudança que ele passa, entendeu? A única mudança que a Sylvie tem é que ela consegue sentir alguma coisa, um sentimento forte por outra pessoa, entendeu? Ela não tem um foco, mais aquele foco de a cavaleira solitária, entendeu? A vingativa solitária. Ela reconhece o Loki como um igual, como uma pessoa que ela tem sentimentos, ela tem um carinho, tanto que eles começam a planejar o futuro juntos, depois que eles terminassem tudo isso, e isso é até legal, é até fofinho e tal, mesmo sendo estranho, porque ela é uma variante do Loki, mas ela começa a planejar as coisas com ele, então ela passa pelaquela transformação de a cavaleira solitária para eu acho que eu posso tentar confiar nessa pessoa, mesmo que ela sempre tenha um pé atrás, mesmo que ela fique falando, olha, quando chegar lá naquele momento, você vai estar ao meu lado, você não vai tentar fazer nada, não vai tentar me impedir, você não vai tentar tomar o poder, e o Loki diz que não, e realmente ele não faz isso. Só que o problema, literalmente, desse último episódio, é que é o Loki do passado enfrentando o Loki do futuro. É o Loki vilão enfrentando o Loki do bem. Por que isso? Porque o Loki vilão, ele faz as coisas sem se preocupar com as consequências. Ele não quer saber se o mundo vai destruir. Ele só quer saber de fazer o que ele foi fazer ali. Entendeu? No caso, que era matar aquele que permanece. Então, quando o Loki do passado encontra o Loki do futuro, tem aquele confronto, que é a questão da divergência, né? Porque o Loki do futuro, no caso, que é o Loki herói, ele vê e fala, pô, a gente pode matar esse cara, mas se a gente fizer isso, vai ter uma catástrofe gigantesca. Pode ser que ele esteja falando a verdade e pode ser que o mundo, o multiverso, se colidam e acabe tudo em caos. Só que o Loki do passado, o vilão, ele não liga pra isso, no caso que é a Sylvie. Ele só quer saber de cumprir o objetivo dele, cumprir com os caprichos dela. Justamente pelo fato de que, pô, como eu falei, ela tem a razão dela. A AVT, ela não é flor que se cheire. Mesmo que os fins dele sejam justificativos, os meios são horríveis, entendeu? Dá até a entender que tem uma... Como é que eu posso dizer? Tem uma mão vilanesca na AVT, porque quando eles entram no castelo, na casa lá
do que permanecem, eles têm a escolha de conseguir ter uma vida normal, né? Eles dão essa opção para eles, só que eles rejeitam. Mas se o Kang consegue fazer isso por eles ali naquele momento, por que que ele não fez isso com as variantes, entendeu? Por que ele não fez, tipo, alguma forma de... Tentou encontrar alguma forma de que as variantes pudessem permanecer vivas, assim como eles pudessem podar e controlar ali a linha do tempo sagrado. Então, são perguntas que ficaram ali, não que essas perguntas diminuíram a série, até porque mais na frente é explicado de uma maneira mais vilanesca, né? Por que que ele faz isso? Não vilanesca, mas eu acho que anti-heróico, eu falo, né? Eu acho que ele é só um cara normal tentando não estragar com tudo, aquele que permanece. Então, tipo, ele não tinha escolha, né? Ele tinha que fazer, ele procurou uma maneira que não é difícil nem fácil, mas tem que ser feito. É isso que ele fala na série, tem que ser feito. Então, tem esse negócio de, cara, tem um confronto entre dois Locks ali e tem uma apresentação do vilão principal, que vai ser o novo vilão da Marvel, no caso. Espero que nos próximos filmes ele seja incrível, porque o do Homem-Formiga foi uma bosta. Não a atuação e não o vilão, mas sim o contexto geral. E que nessa segunda temporada explique mais essa parte, né, também. De como é que vai acontecer, como é que vai ficar, porque deu aquele gancho de que o Loki foi mandado para outro universo. Então, ele perdeu a Sylvie, literalmente. Ele perdeu a Loki que ele estava apaixonado. Então, fica essas dúvidas aí, essas questões levantadas. O que eu gosto muito da série, cara, é que apesar dela ser uma série da Marvel, ela tem todo esse universo fantasioso e tal, e ela não tem vergonha de ser fantasiosa e entrar fundo nisso, com a exceção do próprio, aquele que permanece ali, né, do Kang, de modo geral. No final, eu gosto porque ela tem muitas temáticas ali dentro. E eu acho que as temáticas que mais permeiam a série são as verdades, as mentiras, os propósitos que nós temos na vida, mas principalmente as mentiras ou verdades nas quais nós escolhemos acreditar. E eu acho que isso a gente pode ver muito claro no arco da juíza Rensley, onde nós vimos que ela sabe que tem alguma coisa de errado, ela identifica que... Eu não consegui captar se ela sempre soube que aqueles seres, eles eram robôs ou não. Acho que não, acho que ela descobre naquele momento. Só que ela precisa acreditar que a vida dela não foi em vão. Ela precisa acreditar que ela continuar acreditando que existia um fundo de verdade, que existia um propósito no que ela faz, que a gente, na verdade, sabe que existe, né? Mas ela não quer acreditar e aceitar plenamente que ela é a vilã. Sabe aquela é uma situação muito onde... Eu não sei se ela sente algum peso pelas atitudes dela, não me parece que sente. Mas é aquela sensação de que ela entendia que ela tinha um propósito e que ela estava cumprindo um propósito, e que se o que revelaram para ela for verdade, talvez ela veja aquilo cair. Então ela prefere continuar acreditando numa mentira, ou... não sei, ela prefere continuar naquele status quo, se mantendo com aquelas atitudes ou naquele programa, digamos, que ela tinha que seguir, para que ela não tenha que aceitar, né, que existe uma mudança, para que ela não tenha que encarar a verdade. E a gente vê o inverso com o Mobius, né? O Mobius, ele é confrontado pela verdade, e aí aquela verdade meio que liberta ele, né? Então é muito interessante ver como a verdade, ela vai ter impactos diferentes. Eu acho que, inclusive, o último episódio ele é muito sobre isso, porque nós vimos em dois locais diferentes verdade causando impactos e causando modificações completamente opostas na vida de duas pessoas. No caso, a gente vê ali no covil do Aquele que Permanece, o Loki e a Sylvie batalhando, né, e tendo duas visões diferentes sobre aquela escolha pela qual eles são confrontados. Ao mesmo tempo, a juíza Rensley e o Mobius, eles também acabam divergindo quando eles são confrontados pela verdade. Um quer de todo jeito continuar acreditando na mentira que ele acreditava, ou justificar aquela mentira de alguma forma. Ele precisa fazer com que aquele status quo permaneça de alguma forma. E o outro, ele simplesmente fala assim, cara, tipo, tem coisas erradas aqui, a gente não pode roubar o livre-arbítrio das pessoas, né? Então tem muito sobre isso, cara, tem muitas temáticas, tem a questão do livre-arbítrio, tem a questão do mal menor, é um tópico, inclusive, que tem no primeiro episódio da série do The Witcher,
sobre o que é o mal menor. Será que, tipo, fazer algo de errado, justificando-se não acontecer algo pior, é válido? É uma discussão, por exemplo, que a gente tem em Oppenheimer, cara. Quando existe ali um papo, e que existiu, na verdade, existe uma discussão sobre isso até hoje nos Estados Unidos, sobre, tipo, jogar a bomba atômica foi válido porque morreram, sei lá, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, e se a gente fosse invadir o Japão a pé, digamos assim, só de vidas norte-americanas, estimava-se uma perda ali de, sei lá, dos aliados e tal, estimava-se uma perda, se não me engano, de 500 mil pessoas, uma coisa assim. Então aí a gente, digamos, salvou 200 mil pessoas, então, pô, foi justificável. Só que, tipo, foi mesmo? Será? E eu acho que a série do Loki, ela traz uma discussão parecida. Tipo, será que é válido nós roubarmos o livre-arbítrio das pessoas, nós continuarmos tendo atitudes de vilão, porque aquele que permanece deixa muito claro que ele sabe que ele é um vilão, ele sabe que os métodos dele são discutíveis, mas é aquele papo, né, do critique meus métodos, mas não critique meus resultados. E é isso que ele meio que traz. Só que a série, ela coloca isso em xeque, né? Será que isso é válido realmente? Porque, tipo, a Sylvie, por exemplo, ela alcança o resultado que ela queria, né? No caso, matar o cara, mas a que preço, sabe? A que custo? O que isso vai custar para a vida das outras pessoas? E, de certa forma, meio que não era isso que a TVA estava fazendo, porque ela alcançava também o objetivo dela, mas de uma forma muito discutível, né? E meio que foi o que a Sylvie fez. Ela alcançou o objetivo dela, mas de uma forma muito discutível, no sentido de que o que ela causou depois pode ser pior ainda. Então, é muito legal, cara, ver todas essas temáticas se amarrando, assim, sendo trabalhadas ao longo da temporada, é muito legal. Aquela coisa do se colocar em xeque com uma outra versão de você, aquilo que você poderia ter sido, sabe, as mudanças que você sofre ou deixa de sofrer. Eu acho que quando o Loki, ele é confrontado ali pelas outras variantes dele e tal, e existe muito também essa coisa do que tá enrolada com a transformação dele, tá enovelada ali com a transformação do personagem principal, sobre... Ele sabe, tipo, as cagadas que ele fez e tal, mas tem aquela sensação também que, tipo, ele era meio que condicionado a isso de alguma forma, e aí os outros Lokis meio que tem isso, né? Porque toda vez que algum deles tentou fazer algo de diferente, tudo bem que muitas coisas bem erradas ali, mas toda vez que alguém tentou fazer algo de diferente, ele era podado, porque era tipo assim, ele não podia fazer algo, digamos, diferente daquilo que ele estava condicionado, né, pra fazer. E tem toda essa transformação que a gente acompanha do personagem principal, referente a isso também. Então, cara, muitas temáticas, muita coisa muito legal trabalhada na série, e é muito bacana, cara, porque pra mim é isso que dá significância pra série, né? Ela é muito legal pelo universo onde ela tá, mas acho que tem discussões muito mais interessantes ali dentro. Pois é, cara, mas eu acho, assim, que o único ponto negativo que eu ia falar é justamente por essa questão do universo. Porque é nos mostrado que o multiverso tem que ser controlado pela linha do tempo sagrada, onde não pode ter ramificações. Se tiver, nós temos que podar. E que foram pegas várias variantes para trabalhar ali na AVT. E beleza, essa é a história. Só que, tipo assim, tem um multiverso, tem um universo ali. E a gente sabe, não só pela série, mas pelos filmes passados, que tem alienígenas, extraterrestres e tal. E nenhum foi colocado na AVT, nada foi mostrado na AVT. Foi mostrado um planeta, mas ali todo mundo era humano, entendeu? Então, tipo, faltou esse quesinho de mostrar mais uns alienígenas ali, mostrar mais umas variantes de outros planetas, mas isso não é uma coisa que estraga a série. É só uma coisa que faltou mesmo, entendeu? Mas de resto, a série é perfeita. Cara, é sempre muito complexo quando a gente vai discutir sobre multiverso, etc. E agora, eu queria entrar sobre as coisas assim que não casaram tanto pra mim na série. Pra mim, uma delas é justamente essa explicação final. Não é que ela seja ruim, é muito boa, mas tu fica pensativo pra tentar entender, né, sobre o que ele quer dizer. Por exemplo, eu tava assistindo com a minha noiva e ela me indagou, tipo assim, tem lá no final, ele fala, nós passamos do limite. Existe um limite até onde eu sabia tudo que ia acontecer e agora eu não sei mais. E aí a linha do tempo começa a divergir. Por quê? Sabe? Por que isso acontece? Tipo, por que o poder dele sair até certo ponto? Por que a linha do tempo começa a divergir ali de vários pontos? Outra coisa, eu acho que tem um aspecto que acontece em diversas histórias e eu entendo que é complicado tu ter que lidar com massas. E o que eu quero dizer com massas, por exemplo?
Aqui a gente vê que aquele que permanece é derrotado. E que o Mobius e a agente, que eu esqueci o número agora, B15, alguma coisa assim, eles começam a trabalhar para mostrar a realidade, né, para os outros agentes, que na verdade eles são variantes, que eles não foram criados ali pela galera para esse trabalho e tal e tal. Beleza. Só que assim, cara, pra cuidar daquilo ali, pra cuidar da linha do tempo, cara, e mesmo quando a gente vê o tamanho da TVA, né, no primeiro episódio, quando o Loki olha e vê o tamanho do local e tal, cara, mano, deve ter milhares, milhões de pessoas ali. Então, tipo assim, por que quando um cara que, na verdade, ninguém nem sabia que existia é derrotado, e duas pessoas começam a tentar trabalhar pra mostrar a verdade, que os caras vão mostrar, tipo, de uma em uma pessoa e tal, por que simplesmente todo mundo para de fazer o trabalho que tava fazendo? Porque a linha do tempo começa a divergir e tu vê que meio que ninguém faz nada, ninguém toma uma atitude, sabe? Então fica meio frágil, sabe? Essa situação nesse momento. Além de algumas outras questões bobas ali, mas que vão dando algumas facilitadas para que a série chegue onde ela quer. Por exemplo, quando a Sylvie foge pela primeira vez ali, daquela espécie de mercado e tal, o negócio, o portal pelo qual ela passa fica aberto um tempão. Por quê? É meio que ela que, teoricamente, decidiria fechar ou não. Porque se é ela que decidiria fechar, por que ela deixou aberto? E se não era ela, por que fechou logo depois que o Loki passou e aí impedindo todo mundo de ir atrás dele? Entendeu? A mesma coisa quando eles estão ali em Lamentis 1, né? Eles estão prestes a morrer. Aí causa aquela divergência na linha do tempo porque eles se apaixonam. Só que assim, eles iam morrer, entendeu? Então assim, era mais fácil pra TVA ter deixado eles morrerem. Porque a gente pode até argumentar e dizer, mas eles não sabiam que eles estavam prestes a morrer. Mas assim, abriu o portal, chegou lá, ei galera, eles vão pra morrer, bora voltar. E volta, entendeu? E outra, por que eles são capturados? Já que todo aquele tempo eles estavam conseguindo fugir, aí do nada, agora, faltando 15 segundos pra chegar uma nuvem de poeira que vai destruir eles, e todo mundo que estiver ali, em 15 segundos, sei lá, eles são capturados, eles conseguem ser capturados e levados lá pra TVA. Enfim, então tem algumas coisas que fragilizam um pouco pra mim essa jornada. Não são coisas que, pra mim, anulam a jornada, que estragam e tal, nada disso. Como eu falei, eu gostei muito da série, eu gostei mais de reassistindo, inclusive, do que da primeira vez que eu assisti. Mas eu também consegui identificar essas fragilidades. São aquelas claras e clássicas facilitações para que a história chegue onde ela quer. São pequenos desconfortos que eu tive ali ao longo dessa jornada que tiraram uns pontinhos dela. Pois é, nessa questão do Loki e do portal, né, com a Sylvie, realmente, eu até ri quando eu vi isso aí, eu falei, pô, o bagulho tava esperando ele passar, eu acho que ela quis que ele passasse, entendeu? Eu não sei qual foi o papo. Nessa daí eu não tenho justificativa pra te dar. Mas a questão de que eles iam morrer naquele planeta lá, e eles foram meio que resgatados e presos, dá uma justificativa. Tudo bem que é uma justificativa safada e tal, mas eu tinha até me esquecido como era, e eu fiquei assim, eu acho que eles vão voltar lá pra casa da velha, a velha tem alguma nave, algum jeito, só que não acontece isso. Eu fiquei, pô, meio estranho isso aí. Só que aí depois a série tenta justificar. Ela fala que eles criam uma ramificação gigantesca, uma ramificação que é surreal, nunca tinha visto antes. Então eles capturam os Lokis, no caso o Loki e a Sylvie, para perguntar para eles o que foi que eles fizeram para acontecer aquela ramificação anormal. E aí o Mobius descobre que o Loki se apaixonou por ele mesmo, entendeu? Acontece esse amor entre eles, por isso acontece a ramificação. Essa é a justificativa que a série dá para eles terem sido salvos. Eu aceito, entendeu? Eu aceito. Mas safado, foi safado. Cara, é verdade. Eles dão a justificativa dele e a gente compra ou não, né? Eu acho frágil, porque o objetivo final deles, no fim das contas, é sempre resolver a ramificação e ponto final, né? Então, assim, o que causou, o que deixou de causar, não sei se é o mais importante, sabe? Pra justificar eles capturarem uma variante tão perigosa, etc e tal. Mas, assim, realmente, como tu falou, é uma justificativa. Eles dão a justificativa deles lá, a gente engole ou não. Pelo menos nessa aí eles deram a justificativa, né? No portal não deram. Cara, e pra finalizar, eu queria falar aqui da Sylvie. É uma personagem muito boa, né, cara? Eu como a gente já comentou aqui, mas só pra fechar, né, o tópico dela,
E eu gosto muito dessa transformação e eu acho muito justificável a atitude no final dela. Tu falaste sobre, porque, tipo, ela seria como se fosse um Loki do passado e tal, só que o Loki do passado, pra mim, beleza, ele tem as questões emocionais dele, as modificações psicológicas e tal, mas eu acho que existe muito uma questão do Loki sobre ele querer o poder, ele querer ser visto. Inclusive, é até interessante que eu fiz uns paralelos ali, acho que tem uns paralelos que a gente pode fazer dele com o Rich, de o urso, né, cara? Dessa coisa que ele fala que ele faz as coisas pra chamar a atenção, pra pertencer ao local, algo do tipo, quando ele tá ali naquele loop temporal com a Lady Sif, né? E aí, existem ali os paralelos sobre as mudanças e a forma de comportamento do Loki com o Rich de O Urso. Eu não sei, eu pirei nessa ideia assistindo. Mas o ponto é, já a Sylvie, ela tem um aspecto emocional que é muito mais claro e eu diria que mais justificável, talvez, não sei. Porque tem aquela coisa de, cara, ela foi arrancada da realidade dela, a vida dela foi destruída, a família foi destruída, o mundo dela, o universo dela, a realidade dela, literalmente, foi tomada dela, foi destruída. É como ela mesma fala, ela cresceu em fins do mundo, ela cresceu sendo perseguida, sendo que a gente tem que lembrar que ela é uma guardiana, então assim, ela pode muito facilmente ali que o cara apareça ter 200, 300 anos de idade, sabe? Sendo que o pessoal da AVT claramente também não envelhece do mesmo jeito que todo mundo. Então eu acho muito mais justificável, digamos, o arco dela e a atitude que ela toma ali no final, sabe? É como tu mesmo falou, ela tenta se abrir, ela começa a confiar nesse Loki e tal, mas no fim das contas, ela tem uma raiva, ela tem um ódio, ela tem uma vingança que, cara, ela precisa cumprir de alguma forma. Então eu acho que enquanto a gente, como eu falei, a gente já viu as transformações do Loki, talvez na segunda temporada a gente veja a transformação da Sylvie, porque a gente conhece a personagem, a gente conhece a relação dela com o Loki, só que aí a gente vê ela tomando a primeira grande atitude dela, ou digamos assim, chegando no final daquela jornada, né? Então talvez na segunda temporada a gente veja essa consequência do tipo, será que ela talvez repense se realmente valeu a pena ela cumprir essa vingança dela? Ou enfim, algo do tipo, algum tipo de transformação ali e relacionado a isso. Eu acho que na segunda temporada que a gente vai ver, mas uma personagem muito legal, que eu acho que ela complementa muito bem, assim, o Loki, né? O personagem principal. É porque literalmente a gente vê ali que é um Loki, então o Loki, ele faz as coisas sem pensar nas consequências. Então, literalmente, a Sylvie, ela sabia que ela ia fazer, ela não tinha certeza das consequências, porque literalmente era o inimigo dela que ela estava falando, ela não acredita em ninguém, então ela não teria por que acreditar nele. Então é justificativo, tem a justificativa dela ter matado ele. Eu acho totalmente plausível, assim como tu. Ela tem todo o direito, ela tinha todo o direito de fazer aquilo. Se dela foi tirado tudo, olho por olho, entendeu? Ela pode tirar tudo de todo mundo, foda-se. Contanto que ela cumpra o objetivo dela. Assim como é o nosso Loki. Ele literalmente ele não quer saber quem vai morrer, ele não quer saber o que vai acontecer, ele só quer ser visto, ele só quer ser notado. Isso ele é divergente um pouco dela, né? Mas ele só quer saber de cumprir o objetivo dele. Ele não liga para as consequências. Ele não liga se ele se afilia a um titã louco, entendeu? Então, tipo, ele acha que ele vai levar tudo ali no papo. Então, assim, ela tem um pouco dessa pegada do Loki, mesmo ela não sendo 100% parecida com ele, mas ela, literalmente, ela vai ver, e eu acho que é essa mudança, que as ações dela literalmente vão ter consequências. E vão ser consequências gigantescas, porque ela ficou longe do Loki dela, né? Porque ela estava apaixonada pelo Loki, e ela vai ficar longe dele, porque provavelmente ele foi mandado para outro universo, e ela vai ficar sozinha de novo num multiverso totalmente caótico. Então ela vai literalmente ver que as ações dela teve uma consequência gigantesca, catastrófica. Então vai ter aquela pegada de mudança nela, ela vai acabar pensando melhor no que ela vai fazer, nos planejamentos dela. Eu acho que ela vai ter não sei se ela vai ter um arrependimento, mas provavelmente vai, porque ela vai ficar sem o Loki, então ela vai ficar tipo, eu perdi a última pessoa que eu amava, entendeu? Tinha perdido tudo, mas aí eu consegui alguma coisa, e por causa das minhas consequências eu perdi de novo. Então eu acho que vai ter essa abordagem, essa mudança no personagem. Então é só esperar aí pra segunda temporada, e é isso. Pra encerrar de vez, cara, só uma coisa que eu quero citar é sobre os problemas, eu diria, que tem no universo da Marvel. Porque a gente vê sobre a questão dessa unidade dessa agência, né, de controle ali do tempo, digamos,
E uma coisa que eu fico me perguntando é por que certas coisas são aceitas e outras não, e a gente não vê essas explicações. É muito sobre realmente o que a Marvel ou que o Kevin Feige quer ou não quer, só que eu acho que fica fragilizado, né? Essa lógica. Então, entra naquela situação onde ou tu aceita ou tu vai ficar puto toda vez que acontecer alguma coisa que fuja da lógica. Porque, por exemplo, por que a Gamora nunca foi procurada pela AVT? Tipo, a versão da Gamora que fica, né, nesse universo. Ela vem ali no Vingadores Ultimato e, tipo, a versão dela que tá aqui era uma versão que teoricamente não era pra existir porque ela morreu nessa linha do tempo. Então, tipo, por que a AVT não foi atrás dela, sabe? Dentre outras questões, por exemplo, do próprio multiverso, como a gente falou. Tipo, dá a entender que tem um multiverso porque ele fala sobre... aquele que permanece fala sobre ter outras versões dele e tal, mesmo que só tenha uma linha do tempo, mas só tem uma linha do tempo, mas tem multiverso. Tipo assim, o que é então a variação da linha do tempo se já tem multiversos sem ela estar variada? Então, são conceitos, como eu falei, que são sempre melindrosos de tu mexer, que ficam confusos, de verdade. Então tem coisas que eu confesso que na série, apesar de eu ter gostado muito, eu não entendi muito bem. Mas assim, eu aceito e segue o jogo, entendeu? Eu só sigo o jogo. Eu aceito até porque tem outra temporada, então tem outra temporada, tem outros filmes, vai ter o universo da Marvel explicando pra gente, eu acho, tentando explicar pra gente melhor, então eu aceito. Porque, como eu falei, é o começo da nova fase da Marvel, entendeu? O Loki começa, a série do Loki começa isso, a nova fase, a fase multiversal. Então, se eles conseguirem explicar isso, pelo menos de uma maneira, como a gente comenta aqui, mais daquele jeitinho safado, pelo menos explicando na safadeza eu vou aceitar, entendeu? Mas realmente são vários, como eu falei, são muitas abordagens, porque como na AVT não apareceu mais nenhum alienígena, não apareceu, tipo, poderia aparecer uma variação do Thanos lá trabalhando, uma variação dos outros personagens, entendeu? Trabalhando ali, mas não, eles focaram basicamente ali a AVT em 2 setores, que é a biblioteca e o escritório ali, o julgamento, pronto, acabou, entendeu? Não mostrou as outras áreas, porque falaram que tem, tipo, até uma área de pesadelos lá, entendeu? Então, tem muita coisa estranha ali na AVT que não foi mostrada. Também onde é, que a gente até chegou a comentar sobre isso, que pode ser no reino quântico, entendeu? Então tem muita coisa pra Marvel explicar pra gente. E por isso ser o pontapé inicial pra nova fase, levanta essas perguntas. Mas não estraga a série porque, conhecendo a Marvel, a gente sabe que ela vai tentar responder, mesmo que mal e porcamente, né? Como ela tá fazendo agora. Mas ela vai tentar responder. Então vamos para nossas notas, cara. A minha nota, eu acho que é 8. Eu dou um 8 para Loki, eu acho que é muito bem construída, faz o que tem que fazer, tem algumas facilitações, algumas coisas que ficam com uma certa incoerência e tal, mas que para mim não prejudicam tanto assim o escopo total. É surpreendente para mim reassistir ela e ver que tem tantas temáticas interessantes sendo tratadas, ainda que nem todas sejam tão bem aprofundadas assim e tal, justamente porque tem alguns arcos que eles são deixados pelo meio do caminho, afinal nós vamos ter uma segunda temporada. Mas enfim, eu acho que 8, cara, é uma nota justa. 8 é uma nota bem justa. Cara, eu vou dar a nota 9. Gosto muito do ator, acho que ele se encaixa muito no papel. Ele atua muito bem como Loki. A gente não consegue ver outro Loki ali naquele personagem, a não ser os que apareceram lá. Porque todos atuaram muito bem sendo Loki, todos que apareceram ali, todas as variantes. Mas assim, o nosso Loki principal tem que ser aquele cara. Ele atua muito bem e eu tenho um apego muito emocional pelo personagem. Eu acho que o personagem é muito bem construído, ele tem toda aquela questão... Eu gosto muito de anti-herói, então eu acho que ele tem toda essa questão do anti-herói e eu acho isso muito legal. E a série, ela é boa, mesmo ela tendo alguns problemas, algumas falhas. E é a Marvel, né, a Disney, eu acho que ela tem decaído um pouco. E ela botar uma série dessa aí, mesmo que, como eu falei no pontapé inicial, trazendo aquela qualidade da Marvel de antigamente, é uma coisa muito boa, é uma série muito boa de se ver, e eu espero que ela não estrague na segunda temporada, mas a minha nota vai ser 9, com o meu coração querendo dar 10. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado para quem nos ouviu até o final esse episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar no nosso conteúdo. Estamos disponíveis aí em algumas plataformas de podcast, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox. Estamos também disponíveis no YouTube. Estamos lá no Instagram, Triângulo Nerd ou Triângulo Nerd Podcast, em todas essas redes. Nos procurem lá, nos sigam, nos acompanhem e fiquem de olho para saber quando vão sair
novos episódios, beleza? Aquele abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Isso é tudo, pessoal.